Jesus, eu sou o presbítero Afran e estou aqui nesse dia para juntos nós meditarmos um pouco na palavra do Senhor. Mas nesse dia eu quero trazer algo muito importante e eu gostaria que você acompanhasse um pedaço de testemunho e um pedaço daquilo que Deus tem feito na minha vida e pode fazer na sua vida também. Porque, meu amado, quando Deus chama alguém, quando Deus faz promessa, quando Deus autoriza, Ele garante e cumpre com a sua palavra e com as suas promessas. Eu quero ler um versículo só da palavra do Senhor. Salmo 34, o livro de Salmo 34, e versículo 7, a palavra do Senhor nos descreve assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Estamos diante de uma palavra poderosa, que quando os anjos do Senhor estão ao nosso redor, você pode ter certeza, meu amado, o mundo pode cair de sua volta, pode haver terremoto, pode fazer o que quiser para tentar te prejudicar, te ferir ou tirar sua vida. Que não consegue, nada vai acontecer, porque os anjos do Senhor é poderoso, aleluias, para nos proteger. Muito bem, estamos diante de uma situação aqui no Brasil, um caso que ocorreu em São Paulo com relação a policial que, não quero falar o nome para não ficar, mas todos já sabem o nome, e está tudo já divulgado, foi divulgado, todo mundo já tem consciência, já sabe o nome dos personagens. Não vou contar, só vou contar a bênção. Veja bem, então aquele casal saiu à noite, estava pela cidade. Eu não sei o nível da índole daquele casal, porque eu não conheço. Havia história. E eles estavam pela cidade andando à noite. Segundo dia estavam indo para a casa deles. E de repente eles foram abordados por uma viatura. Sendo que primeiro aquela viatura tinha passado por eles. E sendo que disse que aquele homem tocou no retrovisor da viatura. E por essa causa fútil, essa causa banal, o policial lá na frente retornou a viatura. Eles tiveram uma discussão e aquela policial então alvejou aquela vítima que chegou a óbito. Veja bem, eu passei por coisas por algo já várias vezes semelhantes, mas vou contar uma para vocês agora, para provar a vocês quando Deus promete estar com alguém, nada acontece. Mas dentro desse mesmo assunto que ocorreu lá em São Paulo. Certa vez eu fui convidado a pregar numa igreja, num bairro aqui da cidade onde eu moro. E festividade da igreja geralmente ela termina às 10 horas e eu sou breve em palavras. Trouxe a palavra naquela igreja. Estava eu, a minha esposa, minhas duas crianças gêmeos, praticamente recém-nascidos, tinha meses, a minha sobrinha e a minha sogra. E eu tinha um cadete. Eu comprei um cadete na época, prata, e os vidros do cadete estavam com isso filme, estava escuro à noite, então, vocês imaginam. E a gente estava vindo daquele lugar, daquele bairro, aqui para minha casa. Quando eu saí da pista para entrar no bairro, eu observei que tinha uma viatura atrás de mim me seguindo. Eu também não me preocupei, eu andei sempre como vocês estão vendo aqui, ó.
Sempre foi assim, ó. E tem aquele dizer, quem não deve, não teme. Muito bem. E ela veio atrás de mim. A minha rua é sem saída, onde moro. E a viatura veio seguindo devagarinho, eu vim devagar também. Até porque a rua tem alguns buracos. E eu vim seguindo devagar, com a minha família. Aí quando eu cheguei no estacionamento onde eu ia entrar para minha casa, eu ouvi a voz que diz, o comandante daquela viatura, eu ouvi a voz dele dizendo, sai para fora com as mãos para cima. Eu obedeci. Eu já tinha tirado minha gravata, né? E não estava de terno não, estava só de camisa, manga comprida e a gravata. Tinha tirado a gravata e saí com as mãos pro alto. E quando eu olhei, tinha duas viaturas. E a da frente, todos aqueles policiais estavam com arma e punho, apontando para mim. E eu com as mãos assim. Continuei assim com as mãos. Aí aquele rapaz que era o líder, o comandante, eu olhei para ele ali, de olhar ali, e balancei a cabeça assim, entendeu? E ele perguntou, quem está com você? Eu falei, a minha família. E autorizei que todos saíssem do carro. Olha, começou a sair gente dentro daquele carro. Saiu a minha sobrinha com minhas duas crianças, como falei. Ah, e ainda tinha um outro, que era o neto da minha, no lugar de sobrinho meu também, que estava naquele carro. Então aquele carro tinha meus dois filhos, a minha esposa, a minha sogra, a minha sobrinha e a outra criança que estava lá, que era o neto da minha sogra, que também estava em lugar de sobrinho, meu, que é sobrinho da minha esposa. Olha, 5 pessoas e 6 comigo que estavam naquele carro. Por ser criança de colo ali, que eu estava vindo à noite, né? E ok. Agora, pensa junto comigo, se não é Deus na minha vida. Eu estava vindo de uma pregação. Eu tinha pregado lá e Deus tinha abençoado naquele lugar. Deus fez uma grande obra. E eu estava vindo para casa. Mas veja bem, o anjo do Senhor estava comigo e a minha família. Porque se ele não estivesse comigo, o adversário das nossas almas, quando eu prego, quando a Bíblia diz que nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, aí vocês compreendem por quê. Ali não era somente os policiais, mas o adversário. Ele tentou usar aqueles policiais para dizimar a minha vida e da minha família. Vocês já pararam para pensar a gravidade do assunto? Mas não, Deus não permitiu. Deus deu sabedoria para aquele comandante. Ele fez o trabalho dele que ele tinha de fazer, autuando, e Deus deu um livramento. Aí você pode perguntar assim, mas por quê? O que ele estava fazendo atrás de você? Por que esse carro estava tão assim procurado dessa forma? Não, meu carro não estava procurado. Sabe o assunto? O assunto é porque, por isso que temos que tomar cuidado. Nós, como civis, temos que ajudar a polícia, e a polícia tem que nos ajudar. Temos que compreender uns aos outros. Porque nós, civis que somos pagadores de impostos, somos nós que pagamos os policiais. Assim como os anjos do Senhor está pronto para nos servir. Assim os policiais somos como os anjos do Senhor também, para nos servir. Porque nós pagamos para eles. Mas nós também devemos reverenciar também e atender também e respeitar. Mas há momentos, como eu falei para vocês aqui, que tem falado, e quando o adversário quer tirar a vida de alguém, ele usa até mesmo um amigo para tirar a vida do outro, aí nós precisamos da presença de Deus na nossa vida. Então, como eu estava falando, porque eu morava ao lado de uma biqueira. Vai vendo. Eu morava ao lado de uma biqueira. Aí vocês vão falar, vai cair a ficha de vocês rapidinho. Então os policiais estavam com razão. Realmente os policiais estavam com razão. Porque eles suspeitavam aquele carro de noite, né? De vidro escuro, todo fechado, que estava uma época de inverno, e estava frio. Então os vidros estavam todos fechados. Então, se dirigindo a um local onde eles sabiam que era uma biqueira, então ali eles seguiram o carro. Mas eu não tinha nada a ver com aquela situação toda, entendeu? Como depois descobriram que não tinha.
Porque, inclusive, hoje, ainda mora aqui. Só que Deus fez uma obra nesse lugar. Porque antes de eu vir para cá, para onde moro, Deus falou comigo. Eu estava procurando terreno para comprar. E estava com dúvida, as pessoas começaram a me dar conselho. Falaram assim, olha, rapaz, você vai para aquele lugar, mas cuidado que lá tem um negócio lá. Olha, meu amigo, é como a Bíblia diz, onde a luz chega, as trevas desaparecem. Aleluias! Se Deus mandou você fazer um negócio, meu amigo, você pode fazer, que Deus está contigo. Nada vai dar errado, ele pode levantar da forma que quiser, mas vai dar certo, porque Deus está contigo nessa peleja. Por mais difícil que seja, por mais impossível que pareça, Deus está com você. Então, assim, o Senhor falou comigo, assim, vai, pode comprar, porque através de você, eu vou fazer uma grande obra naquele lugar. Aleluias! Olha, veja bem, agora eu estava diante de uma situação. Eu vim, comprei o terreno, realmente, era uma biqueira mesmo, inclusive quando eu estava fazendo a minha casa, e eu vi o pessoal naquele movimento que você sabe, entendeu? Passando o material dele para quem, os viciados que vinham, mas eu fui aquele tipo de pessoa. Eu não tinha olho, nem boca e nem ouvido. Vocês entenderam direito o mistério, né? A mensagem. Então, diante dessa situação, muitas vezes você não tem que ter boca, nem olho e nem ouvido. Você tem que ser cego, surdo e mudo. E deixar Deus trabalhar. Quando eu abria a minha boca, era para falar de Jesus para eles. Sabe o que aconteceu? Esse rapaz foi preso por várias vezes. E eu sempre orando por ele, sempre pedindo a Deus misericórdia pela vida dele. E Jesus não deixa ele morrer sem te aceitar. E ele era um cara que trabalhava antes, mas de repente ele resolveu ir para esse lado. Hoje, pela misericórdia de Deus, aquilo foi tudo desbaratado, a polícia veio e desbaratou tudo, aquela situação toda. Hoje eles continuam morando aqui. Pode ser que ele está até ouvindo essa mensagem. Eles continuam morando aqui. E ele hoje está servindo a Jesus na igreja. Largou toda aquela baderna. Hoje ele está velho, já aposentado. Pagou o que ele tinha de pagar para a justiça. E hoje ele está ali. Porque sabe por que de tudo isso? Porque Deus fez uma promessa. Não esqueça que Deus fez uma promessa e falou para mim: vai, porque através de você eu vou fazer uma grande obra naquele lugar. E assim sucedeu. Porque é assim, meu amigo, o que acontece quando Deus manda? Muitas das vezes, quando Deus manda, às vezes a pessoa paga com a sua própria vida, como eu quase paguei com a minha vida, por causa dessa missão. Mas Deus cumpriu a palavra dele. Deus tem que cumprir a palavra dele. Essa rua aqui, onde eu moro, pela misericórdia de Deus, não existe aqui nada de crime com relação a isso, de coisas de vender drogas, essas coisas aradas, que não tem, graças a Deus. Porque Deus fez uma grande obra e continua a fazer. Então veja bem, o caso da moça, ela não teve essa mesma sorte. Porque então, eu não sei de onde ela estava vindo e se é verdadeiro, se ela estava indo para casa mesmo, para onde ela estava indo. Tiveram esse confronto lá entre eles, os policiais, e essa policial teve a infelicidade de cometer esse delito. Por quê? A Bíblia está escrito: quem com ferro fere, com ferro será ferido. E ninguém, nem eu, nem você, nem polícia, nem juiz, nem ninguém nessa terra pode invalidar a palavra. Se ela cometeu esse delito e ela não se arrepender e não aceitar Jesus, para Jesus apagar essa maldição da vida dela, sem dúvida alguma, se ela não pagar aqui na terra, ela vai pagar no outro lado da vida. Porque está escrito que os homicidas não herdarão o reino dos céus. Viu como é que o negócio é grave? Como é que fica séria a situação? Então, assim, o que acontece? Quando os policiais me abordaram, sai de mão para cima, eu levantei as mãos. E Deus me guardou, que eu estava em obediência, e não permitiu que eles disparassem sobre mim, contra mim. Mas no caso dela já foi diferente. Houve bater de boca, segundo diz, bateu boca, desobedeceram, e houve a negligência, segundo o que diz os comentários por aí, da parte da policial. Mas veja bem,
Os policiais não são obrigados a querer confiar em ninguém. Inclusive, se tem alguém que anda com desconfiança, são os policiais mesmo. Porque diante da circunstância que estamos vivendo, não tem como confiar. Porque já a Bíblia diz que maldito o homem que confia no homem. Então, no mundo em que nós estamos vivendo, em que você olha uma pessoa e pensa uma coisa dele, quando vai ver ela é outra pessoa, os policiais, nesse caso, não tem como confiar. Porque até já vi relato de uma cidade, aqui no estado de São Paulo mesmo, de pessoas que tomaram a arma do policial e alvejou ele mesmo. Eu até fiquei aqui pensando, falei, meu Deus, mas que despreparo da polícia é esse? Como que o policial vai deixar alguém aproximar dele, pegar a luta livre ali entre eles, corporal, e o cara tomou o revólver ou pistola da polícia lá e acabou alvejando o policial. Então tem aquele dizer que diz, por causa de um, todos pagam. Então o que a Bíblia defende? Ela defende a justiça e a verdade. Qual é a parte do civil? É obedecer à polícia. Tem que obedecer, não tem jeito, não tem que obedecer. E qual é a parte da polícia? É fazer o seu trabalho com verdade, com sinceridade, com dignidade e com justiça. E não tirar a vida dos outros, sair tirando a vida dos outros, porque isso aí não dá. Agora, se é confrontado, a Bíblia disse que, em Provérbios capítulo 14, está escrito, se não me engano, que o homem de grande ira tem que sofrer o dano. Porque se você livrar ele, ele volta a fazer novamente. Veja bem, então a Bíblia, as autoridades são constituídas por Deus. Agora, todos nós temos que lidar com as nossas autoridades. Eu também sou uma autoridade de Deus, sendo uma pessoa que transmite a palavra do Senhor. E eu não posso abusar dessa autoridade que Deus me deu. Contra os policiais, as autoridades também são constituídas por Deus, só que eles não podem abusar da autoridade que Deus deu a eles fazer abuso da autoridade. Tem que ser feito para manutenção, aleluias, de Deus na terra. Deus nos usa para manutenção dele na terra, para que haja equilíbrio em ambas as partes. E assim, sendo assim, todos nós precisamos estar atentos no dia a dia, meus amados. Ter cuidado por onde andamos, por onde passamos, onde vamos. Porque aí, meu amigo, tem um provérbio que diz, vê com quem tu anda que eu digo quem tu és. Para finalizar, para provar a vocês que Deus tem um projeto na minha vida e Ele, então, tem cumprido as promessas na minha vida. Quando no outro dia aqui, nesse mesmo lugar, falaram, deram parte aqui, entendeu? Chamou já o meio ambiente, aí os vizinhos, sabe aquele vizinho invejoso? Aquele que não quer ver você prosperar? Então, por todo lado eles estão espalhados, que são pessoas do mal. Então o que acontece? Falou para as autoridades que eu estava construindo em terreno público. Aí eu estava ali na minha casa fazendo o meu trabalho, um outro terreno que eu comprei nessa mesma rua. Você vê como Deus tem me abençoado. Comprei um outro terreno nessa mesma rua, ao lado da minha aqui. E estou construindo. Qualquer dia eu vou fazer um vídeo lá e vou mandar aqui no canal. Não para ostentação, mas para testemunho que Deus é fiel. E o que acontece? Chamaram, novamente, chamou os policiais para mim, injustamente. Aí eu estava trabalhando, aí eu vim de lá, deitei um pouco aqui, terminei de almoçar, deitei um pouco, sabe? A minha esposa falou, amor, tem os policiais te chamando lá fora. Eu cheguei, tranquilamente, como eu falei para vocês que não deve, não tem. Cheguei, falei, pois não, amigo. Cumprimentei o comandante e falei, quem posso ajudar? Ele me falou o que estava acontecendo, a que trabalho ele estava. Eu falei, tranquilo, pode fazer seu trabalho. Fui lá no portão da obra, abri o cadeado, falei assim, você só vai ver bagunça aqui, porque eu estava catando umas latinhas na época, uns negócios de reciclagem, estava lá, entendeu? Você só vai ver que não tem bagunça aqui, não se repara. Eles entraram, fizeram o trabalho, olhou para todo lado, alguém disse para eles que eu tinha cortado madeira e que eu tinha feito um estrago no meio ambiente. Eles chegaram e não viram nada. Aí ele perguntou, você tem inimigo aqui?
Deus me deu sabedoria para falar com ele. Falar, meu amigo, o senhor nunca sabe quem é o seu inimigo. Ele também não falou mais nada comigo. Só que tem uma coisa, veja bem, às vezes as pessoas, as autoridades, como falei de algumas autoridades, às vezes eles querem colocar a palavra na sua boca. E isso aí comigo, Deus está sempre na minha vida para me dar as palavras certas. Eu falei, perguntou, quanto foi que você comprou isso aqui? Eu comprei em 99. E ele me perguntou isso por várias vezes, não sei se isso é hábito de polícia perguntar para ver se o camarada cai em contradição. Me perguntou por várias vezes. E por várias vezes ele tentou colocar a palavra na minha boca. Só que eu tratei ele com respeito. Fiz tudo o que ele pediu. Pediu meu RG, eu não estava com ele no momento, vim aqui na minha casa, peguei o RG, levei para ele, ele puxou, nada consta. Agradeceu pela cooperação e foi embora. E aqui eu estou para a honra e glória de Jesus. Então eu sou aquela pessoa que se alguém der parte de mim, falar alguma coisa de mim, me chamar a polícia, antes da polícia chegar eu já estou indo lá procurar saber o que está acontecendo. Então isso é um cidadão de bem que anda de cabeça erguida, que não teme a ninguém. Por que eu vou temer? Por quê? Eu não cometi nada. Se eu cometer alguma coisa, eu pago pelos meus erros, eu tenho que pagar pelos meus erros. Então foi o que aconteceu com esse casal, com essa moça que foi executada. Ela acabou pagando por um erro. Pagando pelo erro. O policial estava alterado, ele foi lá na frente, voltou, estava alterado, e disse desculpa, não se desculpasse ao outro. E pronto, e o casal que é inferior, que tem que ser inferior, inferiorizar, submeter, baixar essa cabeça. Pediu desculpa e saiu andando, e foi embora. Mas não, foi trocar conversa, trocar ideias, e deu no que deu. Agora, meu amado, segue-se o juiz. Segue-se o juiz. A moça perdeu a vida, jovem, as crianças sofrendo. E enfim. E a outra... Porque as autoridades podem absorver ela, a justiça pode absorver. Mas, meu amigo, tem que entender uma coisa. Tem que entender. Eu vi até um rapaz de podcast aqui, entendeu? Eu não vou falar o nome dele. Às vezes tem vezes que eu dou uma olhadinha lá no Fala Glauber, né? E eu vi um cidadão lá, comandante, ex-comandante, exaltando, falando palavrões até, palavra obscena, e exaltando a respeito da moça, que tem que sentar o dedo mesmo, tem que ser isso. Não é isso, meu amigo. Se você ver esse vídeo. Não é isso, a sua vida tem isso também. Se você não tiver com o anjo acampado ao seu redor, você pode estar dentro de uma cápsula blindada. O adversário vai te pegar. Então ninguém tem direito. Não existe justiça nenhuma na terra, além da justiça divina. É a justiça divina que manda todas as coisas na terra. E não tem como escapar. Você pode fazer o que você quiser. Mas sem a presença de Deus, sem a mão de Deus na sua vida, sem Deus guardar você, o adversário vai te pegar. Como pegou as duas de vez. Porque ele pega tanto quem mata e tanto quem morre. Veja bem como é a gravidade. Então, tanto ele pegou a policial que disparou contra a moça, e tanto pegou a moça que sabe lá de onde que ela estava vindo, que discutiu com a policial. E segundo o que diz, o pacote de problema, que ela partiu para cima da policial. Isso é o que diz, né? Eu não estou dizendo nada disso. É o que diz. Entendeu? Então, meu amado, que essas palavras sirvam de conselho para mim. É como eu já falei para vocês, eu sei lidar com os policiais, eu sei lidar com a justiça. A honra e glória de Deus, porque eu tenho Deus na vida e eu sei que eu preciso ser submisso às autoridades. Isso eu já sei. E se for para gente trocar uma palavra, conversar, a gente conversa com respeito e com decência e ordem. Então eu não tenho dificuldade. Graças a Deus, até esse dia de hoje, para falar a vocês a verdade, a única autoridade que eu não sei conversar com ela é um juiz, um tribunal, porque eu nunca fui lá, graças a Deus, nunca precisei lá. Então eu não sei como falar, não sei o que dizer, não sei nada. Lá eu não sei nada. Eu nunca fui, então eu não tenho esse conhecimento. Mas com os policiais, não. São meus irmãos, são meus amigos, sou amigo deles, trabalho para o bem deles, e eu acredito que eles trabalham pelo meu bem. Então, de maneira nenhuma, nós vamos ter esse tipo de problema. E como se não bastasse, é como eu li. Os anjos do Senhor acampam ao redor dos que temem
e os livra. Então, se eu tenho os anjos do Senhor ao meu redor acampado, oh, meu amado, eu tenho sabedoria, eu tenho graça, a misericórdia está comigo, está sobre mim, o conhecimento está sobre mim, a proteção está sobre mim, eu estou coberto pelo sangue de Jesus, a couraça da justiça está sobre a minha vida, me protegendo, o capacete da salvação, a espada do Espírito, aleluias. Conversarei com qualquer policial, eu tenho certeza que ele vai se sentir feliz a gente tendo a nossa conversa. Então, é isso que eu queria dizer para os irmãos e meus amados amigos. Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus, estarei fazendo uma oração para que Deus venha guardar os policiais, guardar todas as autoridades, dar sabedoria, guardar também todos nós, para que nós não venhamos a ter esse tipo de atrito e perder, muitas das vezes, a vida diante de situação. Não desejo mal nem para os policiais, nem para o mais perigoso, terrível bandido. O meu desejo para o mais perigoso, terrível bandido é que ele aceite Jesus, é que ele se converte dos seus pecados, porque ninguém nasceu sendo bandido. É bom lembrar, ninguém nesse mundo nasceu sendo bandido. Ninguém nesse mundo nasceu sendo policial. Todos nós nascemos em defesa de uma criancinha, que ali pelo destino vamos nos crescendo e vamos chegando àquilo que o nosso destino nos oferece. Então, oremos, meu Deus e Pai, eu sou grato a Ti que Tu és bom, Tu és misericordioso e o Senhor tem visto todas as coisas. O Teu olhar está como chama de fogo, Senhor Deus, para contemplar todos os moradores da terra. E neste momento, Senhor Deus, eu intercedo, ó Pai, pela vida dos policiais, Senhor Deus, pela vida das autoridades. Ó, Senhor Deus, visita eles neste momento. Guarda eles, Jesus, baixa o Teu sangue, Senhor Deus. Dê a eles sabedoria, meu Pai, dê calma. Ó, Senhor Deus, dê a eles condições, Senhor Deus, de lidar, Pai, com as causas adversas. Também, Senhor Deus, todos os moradores da terra, meu Senhor Deus, desde aqueles, meu Pai, que estão nos presídios penitenciários, desde aqueles que estão jogados na sarjeta, desde aqueles, Senhor Deus, que estão neste momento nascendo, Senhor Deus, eu te peço pela Tua bondade, visita toda essa geração, meu Senhor Deus, para a glória do Teu nome, e que as Tuas bênçãos, meu Pai, a Tua proteção, caia sobre eles, meu Senhor Deus, e toda a face da terra, para a honra e para a glória do nome de Jesus. É o que eu te peço e te agradeço, meu Deus, crendo nessa vitória, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus amados, em nome de Jesus.